Olá, como vai? Mais uma vez aqui, de volta com vocês, estudando então a palavra de Deus, a palavra do Senhor. No último mês, nos últimos estudos, falamos sobre os gigantes da alma, né? Se você perdeu alguma mensagem, falamos sobre medo, falamos sobre solidão, sobre ira, sobre depressão. Se você perdeu, procure lá no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia, lá na playlist dos estudos de quarta-feira, e você vai encontrar lá. Eu tenho certeza que são palavras que vão edificar muito, muito a sua vida, tá? A gente recebe alguns feedbacks de pessoas que têm sido abençoadas com essas palavras. E hoje nós vamos eu quero iniciar aqui uma pequena série também de alguns estudos falando sobre igreja, tá? Então, eu queria fixar alguns conceitos sobre igreja. No primeiro domingo de outubro, na ocasião da Ceia do Senhor, eu tive a oportunidade de falar sobre uma família nascida na cruz. E a ideia ali era entender que a igreja é uma família, a igreja é a família de Deus. Minha proposta com esses estudos, com esta palavra, entender que nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor e que nós podemos e devemos nos ver como uma família, para que a igreja unida possa vencer as pressões desse tempo, as pressões do mundo, glorificando a Cristo e proclamando assim o Evangelho do Reino de Deus. Então, nós vamos falar sobre a igreja, tá? Nesses estudos. Hoje, o título que eu coloquei para a palavra de hoje é a seguinte: a igreja é os seus membros, né? Então, nós somos a igreja do Senhor. A igreja somos nós, os membros da igreja. Eu quero citar o texto de 1 Coríntios 12, verso 7. É um texto que fala sobre o corpo de Cristo, sobre os dons, né, da igreja, do corpo de Cristo. E esse texto de 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, fala sobre os dons que Deus deu, o quê? A igreja. Então, deu a igreja como? A cada membro da igreja. Para quê? Para uma finalidade proveitosa. Queria que você prestasse já desde o início a sua atenção a isso. Deus deu um dom a você, porque espera algo de você para uma finalidade proveitosa. Tá? Eu quero aqui, talvez seja até repetitivo, mas eu quero, para falar de igreja, voltar a uma questão. O termo igreja, no Novo Testamento, não é aplicado a um prédio, não é aplicado a uma denominação, né? Ele não é aplicado a uma instituição. O termo igreja é sempre aplicado a pessoas. Por isso esse título, né? A igreja somos nós, as pessoas, os membros que compõem aquela igreja. Até mesmo o termo santuário, que às vezes nós falamos, então, estamos aqui no santuário, né? Temos esse hábito. Então, também é equivocado. Na verdade, quando estamos na igreja, nós estamos num salão de cultos, num local onde nós prestamos um culto a Deus. É um local que deve ser um local de referência, um local de respeito, sim, tá? Mas não é ali exatamente um santuário. O que torna aquele lugar santo é a presença de Deus, né, naquele lugar. Mas não é o lugar que é santo, não existe um lugar santo, tá?
O Novo Testamento, ele tirou o lugar onde Deus morava, que era um prédio, na teologia hebraica, e ele colocou esse santuário de Deus no ser humano. Por isso que eu digo que a igreja somos nós, a igreja é os seus membros, né? Quando veio a crucificação de Jesus, nós vemos lá que o véu se rasgou de cima para baixo, né? Então, sempre ouvimos que ali foi uma ruptura entre o Santo e o Santíssimo. Enfim, existem algumas colocações sobre isso, o que era o lugar onde os homens ficavam e o Santíssimo, o lugar onde Deus ficava, tá? E que agora não havia mais separação, seria a ideia dessa ruptura, tá? E é uma ideia correta, mas há um sentido principal para essa ideia. O sentido principal da ruptura desse véu que se partiu, tá? É que Deus não mora mais num templo. Deus não mora mais em um lugar. Ele mora em nós. Com a morte de Cristo, grave isso, com a morte de Cristo, Deus deixou o templo, deixou a Jerusalém, né? Nós vamos... E se expandiu, né? Saímos daquele conceito judaico mostrado pelo judaísmo, que Deus estava ali confinado num prédio por um determinado povo escolhido. Naquele tempo, nasce ali, ou não é exatamente a certidão de nascimento da igreja, mas naquele tempo nós vemos o sentido muito maior do povo escolhido. A igreja é o povo escolhido. E Deus, o propósito de Deus era que aquele evangelho, aquele Cristo, pudesse se espalhar por todas as pessoas do mundo. Então, neste sentido, não existe o que se chama lugar santo, terra santa, um povo exclusivo de Deus. Não há. Né? Não existe isso no cristianismo. Tá? Os árabes têm um lugar santo. No cristianismo, santo não é um lugar, não é uma construção, não é uma faixa de terra. No cristianismo, são as pessoas, porque é nas pessoas que Deus mora. Gravou bem isso? Queridos, isso abre um espaço muito grande para nós, e é isso que eu estarei falando aqui nos nossos próximos encontros também. E se Deus mora não num lugar, não num templo, não num prédio, e mora na minha vida, a minha primeira colocação é: de quem eu devo cuidar? Tem que cuidar da igreja, não tem? Tem. Mas eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Então, vícios, prostituição, imoralidade, pornografia, essas coisas nunca deveriam estar na vida de um cristão. Por que o cristão não faz isso, não faz aquilo, não fuma, não bebe? Tem que ter um cuidado com a alimentação. Às vezes a gente exclui a alimentação, mas quanta gente cuidando mal do corpo simplesmente porque come mal. Come mal, cuidando mal da casa de Deus, do templo do Espírito Santo, porque não se controla com a alimentação. Né? Então, é muito profundo isso. Né? Por que você não fuma ou não bebe? Primeira consciência de que eu sou templo do Espírito Santo, essas coisas não fazem bem. Mas se não fazem bem, eu tenho que melhorar a minha alimentação também. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Né? Então, cuidar da minha santificação pessoal, cuidado com aquilo que eu procuro, que eu vejo, daquilo que eu acabo alimentando, com aquilo que eu leio. A gente vê tanta gente falando, né? Como eu sempre falo, tanto crente desbocado, e
a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, como é que está esse templo? Como é que está essa casa do Senhor aí? Tá? Então, sempre presumimos que devemos ter uma boa casa para Deus. Não é isso? Uma boa igreja, uma igreja bonita. Tá? Então, se você quer ter uma boa casa para Deus, saiba que essa igreja somos nós. Então, devemos cuidar da nossa própria vida, tá? Do nosso corpo físico, da nossa vida emocional, da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Tá? Mas entenda uma coisa, e é uma segunda ideia. Se eu começo a entender que a igreja somos nós, e que Deus mora em mim e não mora no prédio. E se a primeira ideia é entender que se Deus mora em mim, eu preciso cuidar da minha vida, da minha saúde, do meu corpo, né? Deus mora só em mim. Se a igreja são os membros, se a igreja somos nós, Deus não mora somente em mim, Ele mora no meu irmão. Ele mora naquele que eu chamo de irmão em Cristo, aquele que congrega, aquele que canta comigo. Então, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar do meu irmão. Eu preciso abençoar a vida do meu irmão. Eu preciso me ver como família, como eu falei naquele sermão no dia da ceia. Às vezes, nós dizemos que Deus mora em nós e esquecemos que Deus mora no nosso irmão. Né? E machucamos, ferimos, abandonamos, desprezamos. A primeira coisa que eu quero deixar com esse estudo sobre igreja é isso. É essa consciência de que se eu não cuidar de mim, das pessoas à minha volta, eu deixo de ser igreja. Eu perdi o sentido de igreja. Não foi isso que fez Jesus na cruz? Eu falei naquele sermão, ele olha para Maria, ele olha para João e diz, mulher, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe, ou seja, cuide um do outro. Porque o Espírito Santo vai morar em um e no outro, como mora hoje na minha vida e na sua vida, meu irmão. Então, no Novo Testamento, nós somos a morada de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo aqui usa a palavra santuário, o termo grego é naos, que na Septuaginta, o Novo Testamento traduzido para o grego, né, que é a Septuaginta, era parte do santuário que ficava por trás do véu, onde estava a arca e onde Deus morava. Então, naos. Paulo, ao dizer que nós somos o santuário, o naos de Deus, está dizendo que o Espírito de Deus mora, então, na nossa vida. Na nossa vida. Em outra passagem, 1 Coríntios 6, agora verso 19, diz assim, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Então, mais uma vez aqui aparece outra palavra que eu quero destacar, a palavra corpo, que é a palavra soma, tá? Do grego. Médicos, psicólogos, o pessoal das ciências humanas, das ciências médicas, né? Vão lembrar aí do somático, do psicossomático. Então, soma não é a parte física, exatamente. Na verdade, a parte física, a palavra grega seria sarkis, da onde vem sarcófago, né? Soma aqui
é o interior da pessoa, a personalidade da pessoa, é muito mais profundo. Tá? Quando Paulo usa soma e não usa sarquis, ele está dizendo que não sabeis vós que o vosso corpo, né, a vossa personalidade é santuário do Espírito Santo. Então, onde Deus mora? Deus mora na nossa personalidade. Olha só que coisa profunda. Não sabeis vós que a vossa personalidade é santuário do Espírito Santo de Deus? A sua personalidade, ela transmite, ela representa Deus. Ah, eu sou assim, né? Ah, eu sou estourado, eu sou temperamental, né? Eu sou grosso. João, né? João era grosso, era filho do trovão. E no final, como Deus passou a habitar na personalidade dele, ele terminou a vida como o apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, era a palavra que ele mais dizia. Nós vemos isso nas últimas cartas, e a história conta que era assim que ele se referia nos seus últimos dias. Então, Paulo chega a dizer, tá? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, no meu eu, na minha personalidade mudou, e agora eu tenho a personalidade de Cristo. Paulo era um cara complicado, mas a personalidade dele foi mudada, modificada, quando o Espírito Santo, quando passou a habitar nele, quando Deus passou a morar nele. 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6,16 diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Então, se eu sou o santuário, se Deus habita em mim, que ligação há entre Deus e ídolos e coisas que dividem aí a importância que Deus precisa ter nas nossas vidas, como o nosso único Senhor, como o objeto maior da nossa emoção, das nossas, daquilo que nós desejamos. Não pode ter essa separação. Eu quero ler ainda Hebreus 3, verso 6, que diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, finalizando, nós somos a casa de Deus. Então, quando eu digo que a igreja é os seus membros, quando eu digo isso, quando eu digo que o termo Igreja Batista da Freguesia, quando eu digo isso, eu estou me referindo a quem? Às pessoas que congregam aqui, não a um endereço na rua Júlio Porto Carreiro, não. Eu estou me referindo às pessoas, porque a igreja não é um prédio, nós somos a igreja. Então, essa é a minha palavra hoje, essa é a minha introdução a esses dias que nós vamos estar falando aqui sobre igreja, E a lição de hoje é que a igreja somos nós. Deus mora na nossa vida, portanto, cuida da sua vida, mas não é cuido da minha vida e esqueço a vida do meu irmão, porque a igreja somos nós, a igreja não é você. Tá? Então, se você cuida da sua vida, cuide também do seu irmão. E essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.